Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso Evangelho do sábado do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutten. Vamos fazer um Pai Nosso antes de mais nada? Fechando os nossos olhos, vamos fazer a oração ensinada pelo Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, nós encontramos uma parábola que se chama Parábola dos Talentos, em que Jesus diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou mais 5 talentos. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro que o amo lhe havia dado. Passado longo tempo, o amo, o senhor daqueles servidores, voltou e o chamou para a prestação de contas. Veio o que recebera 5 talentos e disse, apresentando-lhe os outros 5, Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 eu ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão. Além desses, 2 outros eu ganhei. O amo lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, o amo, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde não pus nada, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-no ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que lhe pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Gente, essa é uma parábola, né? Durante o seu ministério, Jesus fez um emprego contínuo de parábolas, com a finalidade de esclarecer melhor seus ensinos, mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorria na vida em comum e com os interesses terrenos. Isso ele fazia, né, para que houvesse uma melhor compreensão das coisas espirituais. Aqueles que o ouviam ansiosamente, procurando compreender seus discursos, para esses a parábola tornava-se um excelente meio de explicar os temas e as dissertações. Mas aqueles que não buscavam na parábola a figura da comparação,
a alegoria que representa a ideia espiritual e se prendiam somente à forma, desprezando o fundo. Para esses, a doutrina nem sequer aparecia, conservando-se oculta, mera historinha. Portanto, gente, a parábola evangélica é uma instrução alegórica, exposta sempre com fim moral, como um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual. Gente, quando uma pessoa ouvia uma parábola, ela entendia de acordo com a sua capacidade. E o obstáculo à recepção da doutrina de Jesus é o indivíduo não ter a mais ligeira iniciação espiritual e, além de tudo, não ter a boa vontade para receber a boa nova. Então, a parábola dos talentos que nós acabamos de relatar exprime perfeitamente os deveres que nos assistem, material, moral e espiritualmente. Todos somos filhos de Deus e Deus reparte com todos igualmente os seus dons, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns ele dá mais, a outros ele dá menos. A uns Deus dá dinheiro, a outros ele dá sabedoria, a outros ele dá dons espirituais e finalmente a outros ele consegue consegue todas essas dádivas reunidas. Mas isso, gente, ele não tem um fundo de privilégio. Deus não escolhe melhor um em detrimento de outro. Não há privilégios nem exclusões para Deus. Se a pessoa recebe aquilo que ela vai ter capacidade de gerenciar, de administrar. Se cada pessoa consciente do que possui e dos deveres que ela tem a exercer, agisse de acordo com as leis divinas, certamente ninguém teria razão de queixar-se da sorte ou de chamar, de reclamar, de dizer que está numa situação, como a maioria costuma fazer. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento ou dois. Ainda mesmo aqueles que se julgam miseráveis e mendigam a caridade pública, se eles investigarem a fundo as suas aptidões, o que eles trazem oculto nos recônditos da sua alma, eles verão com certeza que eles não são tão desgraçados como julgam. Gente, todos nós somos filhos de Deus e o Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos. Ele faz levantar o sol para os bons e para os maus e descer as chuvas para os justos e injustos. Mas Ele determina também que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Quer dizer, se você recebe os dons, você tem que aumentar aquilo ali, usar aquilo ali para o bem. Aqueles que obedecem os preceitos de Deus têm o mérito das suas obras. Os que desobedecem, o demérito, E eles são responsáveis pela falta de observância desses deveres que ele deveria ter obedecido. O dinheiro não nos foi dado para aproveitar a vida somente. Tem gente que acha que tem dinheiro é só para aproveitar a vida. E a sabedoria não nos foi dada para que nós nos engrandeçamos com ela. Quer dizer, que a gente acha que é mais do que os outros só porque nós temos mais sabedoria. Assim como os dons espirituais não nos foram concedidos para que eles não sejam proveitosos à fé, à esperança e à caridade. No mundo de hoje, vocês devem ter reparado que a maior parte das pessoas tem menosprezado a destinação dos seus dons, dos seus talentos, tanto materiais como morais. Então, se não fosse isso, gente, por que haveria necessidade, por exemplo, da Covid, que está aí para conclamar o povo a sair do seu egoísmo, a entender que nós estamos ligados uns aos outros e que, queiramos ou não adianta a gente ignorar o outro. Se só eu, por exemplo, tomasse a vacina e ninguém mais,
adiantaria? Dali a um tempo eu perderia a imunidade e me infectaria de novo. Então essa é a Covid está aí justamente porque nós somos muito egoístas. A gente só se preocupa com a gente. Então o ponto-chave da parábola dos talentos é que os recursos de que nós dispomos aqui na terra pertencem a Deus. Eles foram nos entregues para que nós os administremos de acordo com a nossa capacidade de administração. Em termos de dons, gente, ninguém vai receber aquilo que ele não tem capacidade de administrar. Por isso que o Senhor, que aqui é representado por Deus na parábola, ele deu 5 talentos para um, 2 para um e 1 para o outro, porque ele sabia que eles tinham condições de cuidar daquilo ali, certo? E existe uma contabilidade divina. Se nós recebemos, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, aí nós vamos ter que prestar contas de como nós administramos esses talentos, esses dons, esses recursos que nos foram concedidos. Quanto melhor nós administrarmos os recursos, mais nós receberemos em futuras tarefas. Então, gente, de passo em passo, dessa maneira, nós vamos evoluindo. No livro Cartas e Crônicas do Irmão X, existe uma historinha bem legalzinha que eu vou compartilhar com vocês. O nome dessa história é O Servo Insaciável. Então havia, um espírito que estava numa região de sofrimento, que a gente conhece como umbral, Então esse espírito estava no umbral e ele começou a rogar a Deus a bênção da reencarnação, Ele dizia: eu não aguento mais essa vida que eu estou levando aqui nesse sofrimento, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu preciso reencarnar para ter uma nova chance. E ele conseguiu isso daí. E além dos serviços naturais que diziam respeito à própria recuperação perante a lei, quer dizer, além daquilo que a gente vai vivenciar, ter uma família, trabalhar, essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, ele combinou do lado de lá, porque a gente combina as coisas do lado de lá, que ele seria prestimoso benfeitor de doentes, quer dizer que ele se preocuparia com pessoas doentes. Ele protegeria os enfermos e distribuiria com eles a coragem e a consolação em nome de Deus. Quer dizer, ele viria com essa tarefa. E aí, o benfeitor espiritual que intermediou esse acordo, ele conversou com o rapaz e disse o seguinte: você não precisa se impressionar demasiado com a aquisição de dinheiro, de elementos materiais para a execução dessa sua tarefa. E você tem que trabalhar, E o seu trabalho atrairá os recursos de que você necessitar. Quando você tiver dificuldades imprevistas especiais, você utiliza a prece. E você canaliza suas forças na direção do seu objetivo. E assim nasceu aquela pessoa que se chamou Belino Castro. Ele voltou ao corpo e ele recebeu, algumas coisas, que seriam aquilo que a gente conhece como os talentos, os dons. Então, por exemplo, um dos talentos, ele voltou numa família de excelente formação religiosa. Desde cedo, essa família instruiu ele para a verdade e para o bem. Moço ainda, ele recolhia do alto, o apelo incessante que ele tinha uma coisa para fazer, E ele costumava dizer o seguinte, que ele sabia que ele tinha uma abençoada missão a realizar em favor dos enfermos, porque ele sonhava que estava de pé ao lado de numerosos doentes, e que ele enxugava lágrimas, consolava e limpava feridas, e ele então dizia: não, eu não vou descansar enquanto eu não construir um grande hospital para ajudar os doentes. Mas aí ele começou a condicionar a construção do hospital a alguns fatores que ele considerava essenciais. E por isso,
ele começou a pedir, né? Ele orava e canalizava as forças e pedia. Então, ele dizia o seguinte, por exemplo, eu poderia auxiliar os enfermos, mas eu estou aguardando um emprego vantajoso, porque o meu empreguinho que eu estou, para me sustentar, é muito ruim, eu preciso de um emprego vantajoso, e o emprego vantajoso lhe foi concedido, ele conseguiu um bom emprego. Daí ele falou assim, mas olha, eu sou sozinho, sou solteiro, para eu ter segurança eu tenho necessidade de um bom casamento, preciso de uma mulher legal. E o bom casamento aconteceu, veio ao encontro, apareceu uma moça legal e ele se casou. Daí ele falou assim, não, mas eu preciso ter filhos, né? Porque esses filhos no futuro podem me ajudar na minha tarefa. E aí ele recebeu filhos. Daí depois disso aí ele pensou, falou, mas eu não tenho uma casa própria, eu pago aluguel. Eu precisaria de uma casa própria, né? Porque daí eu teria paz, não teria que pagar aluguel. E aí ele conseguiu comprar a casinha própria dele, era uma casa confortável, ampla. Aí ele falou assim, gente, mas eu preciso estudar, né? Eu preciso de bons livros para eu me educar, para eu ficar mais sabido. E aí ele conseguiu uma preciosa biblioteca, né? Na sua própria casa. Aí ele parou e pensou, ele falou, mas eu preciso de bons negócios, né? Eu não posso me atirar a esse negócio de fazer hospital se eu não tiver bons negócios para me sustentar. Aí ele apareceram bons negócios, a vida dele melhorou. Aí ele quis um automóvel, porque até então ele andava de ônibus. Ele falou, eu precisava de um automóvel para mim, porque um automóvel vai resolver muito no futuro quando eu for construir o hospital. Aí ele pediu que ele tivesse, apareceu o carro, daí ele pensou, falou, mas eu precisava ter um dinheirinho aplicado, mas eu precisava ter um rendimento melhor naquele dinheiro. E daí o rendimento melhorou. E quando ele quis mais rendas, para ele ter mais, para ele poder, e apareceram mais rendas. Nessa altura, gente, os filhos dele estavam crescidos, e aí Belino começou a implorar vantagem material para os filhos, porque ele dizia, olha, se eu não me preocupar com os filhos, eu vou poder construir um hospital em paz e cuidar dos doentes. E aí apareceram as vantagens para os filhos dele, entrou todo mundo na linha, como a gente costuma dizer, né? Em seguida, notando que os rapazes estavam dando muito trabalho, porque filho dá trabalho, né? Tem filho que não dê trabalho, filho dá trabalho. Aí ele começou a achar que os filhos davam muito trabalho. E ele falou assim, estão me afligindo, eu fico me preocupando com os problemas deles. Eu suplicou, né, que aparecessem noras, moças legais, que casasse com os filhos dele, que cada um fosse viver na sua casa, para ele poder ter sossego para fazer o tal do hospital, que ele já estava prometendo há muito, né? E deu certo, apareceram as moças legais, os rapazes casaram e foi cada um viver a sua vida. Mas o Belino não parava, ele continuava pedindo. Ainda vieram os netos, né? Ele falou, agora eu tenho que pedir para os netos. Aí chegou aquele momento, né, que ele já estava velho e a morte chegou. Ele desencarnou, quer dizer, ele morreu. Ele retornou à dimensão espiritual. E aí a gente pergunta, o que ele fez com os dons, com os talentos que ele recebeu? Nada, certo? E nós somos assim. Vocês devem estar rindo da história do Belino, né? Mas vocês já repararam que a gente é assim? A gente pede uma coisa quando consegue, pede outra quando consegue, e a pessoa fala assim, quando eu conseguir isso, eu vou fazer isso. Quando eu tiver um carro, eu vou para o centro todo sábado, não vou faltar no evangelho. Quando eu tiver um carro, eu vou começar a trabalhar na mesa mediúnica, porque daí eu vou ter um carro para ir e voltar. Quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Uma vez uma pessoa me falou, durante anos, quando eu me aposentar, eu vou te ajudar na casa infantil. Isso, ajudou mesmo. Ela morreu e nunca foi ajudar. Vocês estão percebendo? Então, nós temos esse costume que o irmão X conta nessa historinha. Nós recebemos os talentos, mas a gente acha que sempre tem que ter mais.
Então chegou a hora da gente parar e ver quais são os meus talentos, quais os dons que eu recebi. Eu tenho dom para cuidar de criança, eu tenho dom para limpar o jardim, eu tenho dom para limpar uma casa espírita, eu tenho dom para quê? Eu tenho dom para mesa mediúnica, eu tenho dom para a música, eu tenho dom para o canto, eu tenho dom para quê? Todos nós temos dons. Às vezes eu vejo gente querendo os dons supremos da mediunidade. Ai, eu queria receber espírito, ai, eu queria isso, ai, eu queria ser médium psicofônico. E se você for um médium passista? Isso não é um dom importantíssimo? E se você for alguém que vai sentar numa mesa para doar a tua energia para ajudar os espíritos em sofrimento? Então, todos nós recebemos os dons de acordo com aquilo que eles acham que nós temos condição de administrar. Eles não nos dão aquilo que a gente não vai conseguir tomar conta. Só que de vez em quando a gente não toma conta de nada. Faz que nem um menino, o servo lá, que enterra o talento na terra. E daí a gente vai voltar do lado de lá e falar, ó, eu recebi o talento da mediunidade, mas eu não fiz nada com ela, tome de volta para vocês. Daí, como é que fica? Vocês estão percebendo? Então, a parábola dos talentos é para lembrar que nós recebemos os talentos, os dons, mas que nós temos que fazer alguma coisa com isso. Legal? Vamos pensar um pouquinho nisso? Eu penso direto, mas demorou para pensar, viu, gente? Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não queria, não, eu tinha os talentos. Para vocês terem uma ideia, eu tinha mediunidade desde que eu era criança, eu sabia disso. Não tem jeito de você não saber. Eu fui aceitar a mediunidade aos 37 anos de idade. E ainda assim, gente, deu um trabalho danado para os mentores espirituais, tá? Porque eu ia, depois eu desistia, não ia mais. Depois eu pegava e voltava, o povo vinha atrás, às vezes não vinha, às vezes eu voltava por conta própria, né? Foi indo, até que eu voltei de vez, como se diz, peguei os meus talentos e estou usando. Não sei se eu uso todos, mas eu pelo menos estou me esforçando. E vejo muita gente que está fazendo isso aí. Isso é muito legal, né? A gente tem que usar os nossos talentos para o nosso bem e para o bem das outras pessoas. Abração e vamos tomar paz. Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do grupo de Estudos Espíritas Caibá Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense
em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Passe tomado, gente, aguinha tomada. Vamos então tomar cuidado ainda com a pandemia. Se Deus quiser, logo estaremos juntos, tá? Fico prometendo isso, mas não depende de mim. Depende dos mentores liberarem. E segundo a avó Cândida, ainda não é hora de liberar. Legal, gente? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.